boa pauta do qual convidei vocês para essa reunião. Eu quero trabalhar em três pontos que são fundamentais para a cidade e depois eu estou aberto para as dúvidas, perguntas, esclarecimentos que vocês tenham. A primeira delas, nós vamos trabalhar sobre a questão do Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. A segunda é sobre a licitação do transporte público, dos ônibus. E o terceiro é sobre a Copa, os encaminhamentos e as ações. Tá? Não sei se vocês teriam alguma questão ou vocês deixam as questões para o final. É melhor no final as questões? Beleza. A questão do Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Resíduos Sólidos são duas organizações, são dois levantamentos que a cidade tem que fazer por força ou por determinação de legislação maior, mas principalmente para planejar a cidade. Então isso já deveria ter sido feito anteriormente, a partir da definição do plano diretor do ano passado, do plano de mobilidade urbana, nos permitiu, nos possibilitou viabilizar vocês esse trabalho agora o trabalho de todo esse levantamento e que combina com audiências públicas que estão previstas conforme o calendário que vocês estão recebendo. Dia 29/5, agora 29 de maio, às 19 horas, no Walter Graf, nós estamos chamando todos os conselhos municipais, mais a sociedade civil, vereadores e assim por diante, para que a gente possa fazer a explanação em que consiste esses dois planos, que é fundamental para o planejamento da cidade, para as ações de melhoria da infraestrutura, especialmente na questão do saneamento básico, do abastecimento de água e do problema do lixo que a cidade tem, que é histórico. E Viamão é um dos 9 municípios do estado do Rio Grande do Sul que ainda tem lixões, e que nós estamos trabalhando, e que em setembro estamos trabalhando forte, que em setembro nós devemos ter tirado o conceito de lixão, transformado isso num aterro. Então nós estamos trabalhando nesse processo e esse levantamento, esse trabalho está sendo feito nos permite ou vai nos possibilitar que ainda no mês de julho, começo de agosto, a gente já tem um projeto de lei contemplando os dois eixos, saneamento básico e resíduos sólidos, num programa, num projeto, numa lei só, que possa dar a fotografia, o registro do município, que possam ser sinalizadas alternativas, meios e encaminhamentos a respeito disso. Então este é importante que vocês acompanhem, que vocês possam estar divulgando. Nós temos aí as audiências públicas para esses dois projetos que vão acontecer aí na Escola Roberto Pasqualini, que pega aquela bacia, aquela região que já tem o MAC, que já tem a parte da canalização, está se trabalhando há mais tempo, mas não está concluído. Depois a outra região da 040, que vem de Porto Alegre, Viamão, 040 à direita, que também não tem ainda planejamento, não tem nada sobre isso, é uma região que nós vamos estar discutindo. Depois as duas regiões, lá de Itapuã, que tem problema de abastecimento de água, tem problema de saneamento básico, assim como aquela região de Águas Claras do Novo Grande Capão, que não tem nem abastecimento de água e nem saneamento básico, também vai ser trabalhado em situações pontuais. No dia 16/7 devemos estar entregando à Câmara de Vereadores, de forma formal e objetiva e com disposição das empresas de discutir com os vereadores, esse processo, que é o projeto de lei já com todas as considerações e todo o planejamento estratégico para resolver o problema do esgoto na cidade, o problema do lixo na cidade e os encaminhamentos a médio e longo prazo para a resolução dessas dificuldades. Então essa é a primeira informação. Não sei se vocês queriam fazer alguma pergunta sobre esse tema, que é um tema pontual, um tema que tem incomodado as pessoas, um tema que tem provocado, um tema que nos fez recorrer à justiça com relação à Corsã, da falta de atendimento, da falta de atenção e da falta de cuidado. E até por não ter o plano municipal de saneamento básico também, que é uma das questões que foi levantada. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Só em relação ao lixo, eu queria só eu tenho curiosidade se alguma coisa mudou em relação do ano passado a esse na coleta do lixo, que a gente tem escutado até menos reclamações. Não sei se... O lixo, na verdade, tem a coleta e tem o lixão, Quando nós assumimos, no dia 2 de janeiro, assumi no dia 1º, dia 2 de janeiro, eu fiz uma visita no lixão que estava lá, porque era muito complicado, fizemos uma série de intervenções. Aquele lixão, nós desdobramos ele em duas ações efetivas. Uma,
para fazer o reaproveitamento dos resíduos sólidos, dos resíduos sólidos, mais especificamente dos inertes, né, que estamos todo em processo de recuperação e reaproveitamento dos inertes da cidade, e outra recuperação do lixão. Então, em setembro, nós devemos estar chamando a imprensa toda para ir conhecer, para ir ver o novo ambiente que nós estamos consolidando. Até setembro nós terminamos de fazer todo o processo de recuperação daquele lixão que estava lá, que era céu aberto. Em setembro deve estar todo ele coberto, todo ele tratado, o tratamento do chorume no local e assim por diante. A coleta do lixo, né, são dois eixos, uma coleta seletiva, que a gente fez intervenção na forma como estava sendo administrado o galpão da coleta seletiva, implantamos um novo ritmo de trabalho sobre isso. Hoje nós triplicamos o volume de lixo seco reciclado na cidade, se transformou numa cooperativa, e o processo de licitação que nós fizemos agora para a coleta do lixo na cidade, deixamos fora a coleta seletiva, que a coleta seletiva vai ser feita pela própria cooperativa, que vai fazer todo o processo de reaproveitamento, de comercialização e de redução do lixo na cidade. Quando a gente incentiva, quando a gente motiva, quando a gente dá suporte para aumentar a coleta seletiva, reduz o volume de lixo que a gente leva para o aterro. Então, também licitamos agora a nova empresa, né, foi ontem, tem um período de recurso ainda, a nova empresa que vai fazer a coleta do lixo na cidade, com toda uma exigência nova sobre a qualidade do serviço, que é um problema que nós estamos enfrentando, não só na coleta, né, mas também no destino final. Qual é a empresa que venceu? Eu não saberia dizer porque foi feito o certame, tem um período de recursos, tem recursos, é uma briga muito grande das empresas sobre isso, então não está concluído ainda esse processo de licitação, mas é por esses dias agora, dentro dos prazos, para concluir esse processo. Mas nós vamos estar trabalhando com dois viés bem distintos. Um, ampliando, separando e criando novas condições da coleta seletiva, inclusive estamos discutindo, e nesse processo de discussão com a sociedade, a perspectiva que a gente aponte mais um galpão de reciclagem na cidade, aponte como uma alternativa, mais um galpão de reciclagem na cidade, de forma a aumentar, transformar o lixo, que é um passivo, normalmente um passivo ambiental, num ativo ambiental, transformar em resultados, né, onde famílias possam melhorar a sua qualidade de vida, possam produzir e assim por diante se sustentar com a reciclagem, com o reaproveitamento do lixo seco. Então devemos estar criando, apontando para mais um galpão, inclusive aumentando a separação do lixo. Inclusive, nós temos aí a Semana do Meio Ambiente em seguida, né? A Semana do Meio Ambiente, então está se trabalhando com a cooperativa no sentido desse dia, já está com caminhões aí para fazer a coleta seletiva por conta da própria cooperativa, ampliando esse serviço e organizando os catadores da cidade. Prefeito, o depósito de lixo irregular nos terrenos abandonados ainda é um grande problema, né? Existe algum planejamento para tentar pelo menos evitar isso? Sim, nós temos aí mais de 100 pontos de lixo na cidade, 100 depósitos de lixo na cidade, os terrenos. Eu recebi ontem o relatório de mais de 100 pontos, pedi para identificar mais detalhes sobre isso. Eu acredito que até sexta-feira a gente tenha esse relatório. Nós estamos licitando, estamos aí contratando um serviço, porque isso tem a ver com a questão da dengue também, é um problema que nós temos aí na cidade, né? Estamos esse ano mais controlado do que o ano passado, mas nós devemos estar fazendo nesse período agora a limpeza de todos esses terrenos. Estamos notificando os proprietários dos terrenos para que tomem as providências, e aqueles que não tomarem as providências, nós estamos fazendo a retirada e colocando na dívida ativa dos proprietários desses terrenos a questão do serviço executado. Porque a gente inclusive sobre isso tem uma discussão e deve se apontar no plano municipal de resíduos sólidos, né? Alguns pontos, alguns terrenos que vão ser pontos de recebimento, né? Os pontos que se chamam aí na cidade, para que possa fazer o descarte local, e o poder público, de forma organizada, fazer o recolhimento disso e trazer para o destino final sobre isso. Perfeito. É que a gente observa que a prefeitura tem se esforçado para, né, limpa o terreno e passa alguns dias e ele está completamente... Nós temos terrenos que nós limpamos de 15 em 15 dias, que parece que já se tornou árido. Talvez a gente tenha que fazer
pontos de referência para isso e depois trabalhar num processo de educação e de multa para quem insistir nesse processo. Nós não estamos fazendo isso ainda porque nós não conseguimos organizar todo o sistema da cidade de forma que o cidadão ou a cidadã possa ter a responsabilidade de saber exatamente o que ele tem que fazer, onde é que ele tem que fazer e ter a responsabilidade sobre isso. Perfeito. Temos possibilidade de retomar aquele mutirão de caminhões, patroas, retirando lixo não dos terrenos, mas das ruas? Nós temos o processo que nós estamos fazendo de identificação é para fazer a contratação de serviço extra para fazer toda a limpeza desses pontos que hoje nós temos aí de terreno, das ruas, todos os pontos que tem, porque na verdade os focos, né, de lixo na cidade acabam fazendo com que a questão do próprio mosquito da dengue e outras doenças possam estar se proliferando. Nas ações que nós estamos fazendo, por exemplo, a prefeitura perto de você, que nós vamos estar fazendo esse sábado, né, sábado e domingo, e depois nós continuamos ali, começando na São Lucas, descendo depois na Esmeralda, fazendo toda aquela região, nós vamos estar fazendo todos os serviços de limpeza que tem naquela região, inclusive porque tem foco de doença, tem foco de reprodução, de ratos e etc. Sobre a questão do lixo, mais alguma questão aí? Que o lixo, na verdade, tem sido uma polêmica, né? Tem sido uma polêmica permanente na cidade, a questão da coleta, a questão dos horários, a questão do volume, a questão das condições. Nós estamos operando ainda com um contrato anterior, a partir de agora nós devemos estar de forma disciplinada e com uma articulação mais efetiva com a construção dessa rede de trabalho, né, de forma a qualificar a coleta e dar um destino mais efetivo sobre a questão do lixo da cidade. Então, o galpão está operando com capacidade do que estava operando antes, agora mais de 3 vezes, e já estamos projetando a necessidade de um galpão para fazer o reaproveitamento lá naquela região do 4º distrito. Assim como devemos estar intensificando a nossa rede elétrica, né? Nós estamos conseguindo operar todo o aproveitamento do inerte ainda para produzir os ABS, para produzir os blocos, as tampas de caixa de esgoto, né? Porque a rede elétrica não tem capacidade. Então o processo está em fase final na CE, que ele vai nos liberar para que a gente possa ter uma extensão da rede elétrica que permita fazer tanto a questão da movimentação das máquinas para produzir ABS e outros blocos e etc., quanto as bombas que vão fazer o processo de tratamento, do chorume do atual lixão que nós temos lá. E nós queríamos ter levado, né, em maio do ano passado nós procuramos a FEPAM para que a FEPAM pudesse nos autorizar, para que a gente viabilizasse junto com a empresa para retirar do chorume e levar para Canoas fazer o tratamento. A FEPAM não quis nos autorizar porque o lixo está irregular, o lixão estava irregular, né? Não quis nos autorizar, e aí nós buscamos uma outra tecnologia, né, através da cooperativa, uma tecnologia nova, que nós vamos fazer o tratamento do chorume no próprio local, com a assessoria de professores da URGS, professores da Faculdade de São Leopoldo, né, que estão dando essa assessoria técnica para que a gente possa fazer o tratamento de chorume no próprio local e depois colocar os resultados disso sem problema nas questões ambientais. Milton. Oi. Está falando de tratamento aí, há 2 anos mais ou menos, isso aqui você deve precisar, a Cosan rasgou as ruas de Viamão e instalou uma rede que é de esgotamento sanitário. Perfeito. Não sabe quando é que vai entrar em funcionamento? Na verdade, é o PAC 2, né, o PAC 2 que é este eixo pegando da Santa Isabel, do lado da RS 040 até o centro de Viamão, que é a bacia de captação e que vai conduzir todo esse esgoto para a Alvorada fazer o tratamento. Aí era para terminar no final do ano passado essa rede, botar em funcionamento a estação de tratamento de Alvorada, não está funcionando ainda, prometeram de novo agora alguma coisa até a metade do ano deve estar funcionando e o restante estou prometendo para o final de 2014. Mas é muito difícil, muito complicado essa questão. Além do problema das ruas que ficaram danificadas com essas ações, ainda não está efetivamente esse serviço, que foi uma das questões que nós discutimos na Justiça com a Corsan sobre essa falta de cronograma efetivo de resultado do trabalho.
Quando isso estiver funcionando, que está previsto até o final do ano, nós teremos 40% do esgoto tratado na nossa cidade. 40%. O nosso plano vai sinalizar 100% quais são as ações que nós vamos estar desenvolvendo a médio e longo prazo, para que a gente possa discutir com a Corsan judicialmente ou com outra empresa ou junto com a Corsan, para que a gente, de forma definitiva, faça um planejamento para resolver o problema do abastecimento de água e do esgotamento sanitário na nossa cidade. Não tem como desenvolver uma cidade, não tem como cuidar da questão de saúde, não tem como cuidar da questão da educação, se essas questões básicas, que é de competência do poder público, não sejam resolvidas. E a respeito lá para a comunidade de Itapuã, lá tem quase que um esgoto a céu aberto, né? Com a casa do Duarte acaba vendo alguns pontos e a população acaba reclamando um pouco disso. O que pode ser feito para lá? Itapuã é uma situação bem pontual. Itapuã, quando falta luz, falta água. Porque lá nós temos, a Corsan abastece água através de poços artesianos, né, com bomba, e quando falta luz, as bombas não funcionam, falta água também. Então o caos é maior ainda, né? Aqui na cidade isso também acaba tendo essa interferência. Então foi solicitado para a Corsan, ela nos informou que estava tomando providência no sentido de colocar um gerador para continuar o abastecimento de água quando falta luz. E o esgotamento sanitário de Itapuã não tem nada, nem a canalização e nem o tratamento. Então nós notificamos a Corsan nos informou de forma oficial que já está licitando uma empresa para fazer tanto a canalização quanto a estação de tratamento de Itapuã. Itapuã com aquela beleza toda lá para desenvolver a questão do turismo, que é um dos desafios que nós temos e fundamental para a cidade, né? Não tem tratamento de esgoto, né? Não tem tratamento de esgoto e faz parte do nosso projeto rápido aí de poder dar um ponto final sobre essa novela do tratamento de esgoto lá na canalização e tratamento de esgoto de Itapuã. Mais alguma questão sobre isso? Tá tranquilo. Podemos falar um pouquinho sobre resíduos sólidos aí? Vocês têm alguma pergunta? Você vê que a gente trabalhou isso mais ou menos juntos, né? Só quero resgatar aqui que quando nós assumimos, nós tínhamos um lixão. Em setembro eu devo estar... Quem tem oportunidade, quiser ir lá, conhecer como é que está hoje, é só agendar aí com a Secretaria de Meio Ambiente para poder ir lá conhecer. E nós temos aí, eu devo disponibilizar para vocês um paralelo, um vídeo que foi feito, os registros de fotos, como era antes e como está sendo, o que já temos hoje. Nós podemos disponibilizar isso para vocês já. Mas nós queremos em setembro, depois concluído esse trabalho, esse planejamento que nós fizemos no que diz respeito à cobertura do lixão, no que diz respeito aos taludes, efetivamente, no que diz respeito à cobertura vegetal e no que diz respeito à coleta e o tratamento do chorume daquela região lá, da gente em setembro estar apresentando para vocês todo esse trabalho que foi feito e concluído. Os vizinhos dali já percebem a diferença, né? Se olhar o cheiro que exalava antes, né, que o vento circulava, levava no entorno, hoje, se conversar, por exemplo, ali no Vila Ventura, né, que é onde nós vamos estar recebendo a seleção do Equador, né, dependendo do vento que vinha, era insuportável o cheiro ali do empreendimento, né, naquela região. E os vizinhos também hoje está reduzido em praticamente 90% isso. Tá bem? Podemos ir para o tema seguinte, eu vou passar uma cópia para vocês, depois nós vamos de uma espinha de peixe, aonde a 040 é o fluxo de todo o trânsito da cidade. E nós aprovamos o plano diretor que permite outras ações, que permite outras vias que nós estamos implantando, algumas já estamos fazendo, outras estão dentro do planejamento de implantar, que facilite a mobilidade urbana, descentralizando o eixo da 040. Isso acumula hoje, dá hoje um engarrafamento que as pessoas que levavam 45 minutos levam hoje 1h30, 2 horas para ir até o centro de Porto Alegre no horário pico e no mesmo tempo para voltar. Isso dificulta, isso mexe, isso tem a ver com o transporte coletivo, mesmo que não seja municipal. Sobre os nossos munícipes, e são 80 mil trabalhadores que saem diariamente utilizando esse meio de transporte ou outros idênticos ou os seus carros, que ficam 2 horas trancadas nesse processo. Discutimos isso, né? Esse é um viés, é a questão do Parque Mobilidade das grandes cidades, onde Viamão está dentro dele, é o corredor de ônibus via Pedro Gonçalves, RS 040, no centro de Viamão, onde já tem recursos destinados para se
ajustando hoje, ver se a gente consegue começar a obra ainda no primeiro semestre, através do Estado e do governo federal. Isso vai encurtar o caminho, esse corredor vai permitir que em 45 minutos os trabalhadores, os usuários do transporte coletivo, a questão da mobilidade vai se dar pelo transporte coletivo, pelo transporte de massa e não pelo carro particular de cada um, que é esse o desafio que se tem. Então isso vai melhorar, isso vai facilitar. A previsão de término desses investimentos e dessas obras é final de 2016, tanto da RS 040 quanto do Caminho do Meio, que é o PAC Mobilidade Grandes Cidades e o PAC Mobilidade 50 bilhões da Presidente Dilma, que está previsto aqui no Caminho do Meio, Frederico Dil, ligando com Alvorada e a Porto Alegre, Cardeal da Protásio Alves, um valor destinado para investimento de 56 milhões. Paralelo a isso, nós estamos fazendo o processo de licitação do transporte público na cidade. Nós assumimos compromisso ano passado com os movimentos populares, movimentos sociais que surgiram em junho, e a bandeira desses movimentos, nós sentamos mais de uma vez com eles, e a bandeira desses movimentos eram duas: a redução da passagem e a licitação do transporte público. A redução da passagem nós fizemos no ano passado, e a licitação do transporte público, nós no dia 2 de janeiro publicamos o edital para que pudéssemos fazer o processo, e estamos entregando hoje para vocês todos os estudos. Foi feita a licitação da empresa, a assessoria que vai fazer todo o estudo, todo o processo, com um cronograma que está disponível para vocês, para que vocês possam, a empresa possa ajudar a divulgar esse processo de construção desse novo sistema, para que a gente possa licitar em março do ano que vem as novas empresas que vão estar prestando serviço na cidade, e aí pode ser 1, 2, 3, 4, 5 empresas, todas elas vão estar integradas, porque nós conseguimos fazer a questão da integração com as integrações que nós fizemos em outubro do ano passado. Nós temos agora aí, já está acontecendo na cidade um levantamento de todas as linhas de ônibus, os horários de ônibus, uma pesquisa de satisfação e dos problemas até final de maio, começo de junho. Está aí o cronograma. A empresa contratada está ouvindo os usuários do transporte, coletando opiniões, ouvindo deles quais são as sugestões de melhoria, o que está ruim, que tem que mexer, o que tem que mudar e assim por diante. Feito esse levantamento, até final de agosto, a empresa nos entrega um diagnóstico do quadro que nós temos na cidade, qual é a situação do transporte público na cidade, e na sequência passa a discutir que alternativas, a partir desse levantamento, dessa opinião, que alternativas nós temos para melhorar o transporte. Você tem que implantar novas linhas, você tem que reduzir, você tem que mexer no horário, você tem que melhorar a acessibilidade e assim por diante. Em setembro a gente conclui esses estudos, em outubro a gente tecnicamente fecha isso, e em novembro e dezembro nós vamos fazer várias audiências públicas, várias audiências públicas por região, aonde estão os maiores problemas do transporte público da cidade, para apresentar essa proposta, discutir com a população, com a comunidade, o usuário do transporte, ver se está a contento, se o processo que nós estamos concebendo, nós estamos organizando e que nós vamos licitar depois, tem a ver, se está ligado, se está vinculado com o interesse social, com a demanda, com aquelas pessoas que utilizam o transporte público em nossa cidade. Então, em outubro nós estamos fechando isso, em novembro e dezembro nós estamos fazendo várias audiências públicas, assim como estamos fazendo o Plano Municipal de Saneamento Básico e de resíduos sólidos, estaremos fazendo especificamente por bacia, por região, discutindo o transporte público, apresentando o projeto, coletando as informações, ver se é isso mesmo, para que o projeto, todo o escopo dele esteja fechado de acordo com os interesses da mobilidade urbana, do usuário do transporte e da gestão, para que a gente possa fechar o processo de licitação. Em fevereiro nós vamos estar fechando isso e botando no ar o processo de licitação, para que em março a gente possa estar concluindo, escolhendo as empresas que vão estar operando o transporte público na cidade. O transporte público na cidade não é mais nesse conceito que nós temos hoje de fiscalização da própria secretaria, dos fiscais e por diante. O desafio que nós temos é trazer para dentro do transporte público de passageiros, transporte coletivo, a tecnologia embarcada, aonde o usuário do transporte, aonde o sistema de controle, aonde
a gestão do transporte possa acessar isso utilizando a tecnologia. O usuário do transporte, que hoje todo mundo, né, o que tem de pessoas que utilizam o telefone, né, é muito maior do que nós imaginamos, né, pela facilidade do acesso, e cada vez mais a nossa cidade vai ter essa facilidade do uso dessa tecnologia. O usuário do transporte pode estar na parada de ônibus no horário que estava previsto para passar. Se não passou, ele pode acessar o seu smartphone, saber onde é que está o ônibus e por que não passou, e imediatamente disparar um aviso para a central, que automaticamente vai ter as informações, dar as informações e multar a empresa se não tiver. Então a tecnologia vai fazer parte da vida da nossa cidade. Não tem como fugir dela. E o processo de licitação, que nunca foi feito na cidade, a ideia que se tem é a médio e longo prazo, né, de 15 a 20 anos, de forma que possa fazer todos os investimentos tecnológicos capazes de reduzir o custo da passagem ou equilibrar a planilha de custos que nós temos a respeito disso. Até lá o preço vai aumentar? Não, nós não temos nada definido isso, né, porque todos os estudos, né, todo esse processo nós vamos estar consolidando no meio do caminho, nós saberíamos informar hoje. A ideia é que a gente possa ter o diagnóstico para poder começar a trabalhar nessas questões. Então, antes de março, nada muda no transporte? Na verdade, o transporte está acontecendo, vai continuar acontecendo, o que nós temos aí. Nós, antes de mais nada, nós vamos ter o diagnóstico. Enquanto nós não tivermos o diagnóstico, nada se altera. Então, até agosto não se altera nada no que diz respeito aos custos, à mobilidade, etc. O que nós fizemos nesse meio tempo foi colocar algumas linhas novas, por exemplo. Teve regiões que estavam pedindo, ali no São Tomé, por exemplo, no residencial Vivendas São Tomé, se eu não me engano, que é um condomínio, né, que não tinha, foi implantado linhas novas ali. Quantas linhas? Não, ali foi uma linha nova, uma ramificação nova. Quantos horários não saberia te dizer nesse momento, mas já está operando ali depois que nós fizemos a intervenção no transporte. Porque os passageiros têm reclamado das baldeações, né, que isso atrapalhou, muitos tinham que pagar a segunda passagem, isso vai continuar acontecendo? Esse é o estudo que vai nos apresentar qual é a melhor forma de articulação. Acho que tu levantaste uma questão que é importantíssima. Quando eu falei da questão da concepção do trânsito, da forma como estava organizada, a 42 é o estrangulamento maior do município que nós temos ali, porque nós só temos ali, digamos assim, uma porta de entrada e saída que é na 42, e toda aquela região, começando lá da Araçá, que não pega o caminho pelo Longo do Pinheiro, até lá embaixo na Universal, que utiliza a mesma saída e a mesma entrada. Então ali é um processo que mantém-se ainda, né, mas que já está dentro do plano de mobilidade, grandes cidades, a via que nós chamamos, que está denominada no planejamento da Metroplan, inclusive onde Viamão está dentro dela, que é a via metropolitana, aonde ao invés de ser na 42, vai ser apontado na 43, que é um caminho que sai da Longo do Pinheiro pela Belo Bernardes, uma via nova que vai abrir, ligando na 43, Beco do Soares, saindo na Protásio Alves, que vai ser duplicada, né, a caminho do meio Protásio Alves. Então, ali vai, a médio e longo prazo vai ser mexido naquela estrutura que tem ali, que ali vai ser o cruzamento de linhas, tanto municipais quanto metropolitanas. Então, antes de agosto, essa baldeação ela vai não muda nada, não muda nada. Nós melhoramos aquela estrutura que tem ali. Se tu passares ali, tu vai ver, se tu perguntares ali para os taxistas, para os usuários, né? Nós fizemos toda uma estrutura ali de melhoria da qualidade daquele serviço, dando acessibilidade, inclusive a travessia da 040 que não tinha, fizemos o caminho de acessibilidade, as paradas de ônibus, o deslocamento dos táxis que estavam ali. Então melhoramos aquela estrutura, mas é uma estrutura muito precária para atender aquela demanda que está se pensando na 43 como ponto de referência para fazer esse cruzamento efetivo e aliviar o volume de pessoas que fazem o transbordo ali. Não é só o municipal, porque ali é o urbano. Muita gente pega o municipal integrando com o urbano ali, pega. E isso é outro detalhe que passou. Com a intervenção que nós fizemos, nós integramos o transporte coletivo na cidade. A pessoa que saía de Itapuã, que vinha até o centro de Viamão, pagava R$ 6,30 a passagem. Chegava no centro de Viamão para se deslocar até Santa Isabel, pagava mais R$ 2,85. Hoje, ele sai de Itapuã pagando R$ 6,10, chega até o centro de Viamão, pega um outro ônibus, vai até Santa Isabel sem pagar outra passagem. É claro que só veio à tona aqueles que foram atingidos com esse processo. Mais de 80% da população se beneficiou desse processo. Ninguém comunica, ninguém. Porque eu acho que é obrigação do poder público fazer as melhorias do transporte, fazer as intervenções.
intervenções. Nós conseguimos fazer essas intervenções. Vou dar outro exemplo, que eu estou pegando as linhas mais distantes. Itapuã pegava um ônibus 6h30 até o centro de Viamão, pegava o outro até Capão da Porteira, mais R$ 4,90, se eu não estou enganado. Dava R$11 pouco. Hoje, ele sai de Itapuã, chega até o centro de Viamão, com um intervalo de 2 horas para integrar com o outro ônibus que vai até Capão, pagando R$6,10. Mas esses novos estudos que vão ser feitos é em função dos protestos que aconteceram também? Não, os novos estudos estavam dentro do planejamento, da estrutura, da reorganização do sistema de transporte na nossa cidade. Qual é o valor da consultoria e qual é a empresa que venceu? Desculpe. O valor do estudo, qual empresa venceu a fazer? Eu não tenho aqui o valor do estudo, mas a empresa está no informativo que está aí, a empresa que venceu o processo de licitação para fazer os estudos e o planejamento. Eu não saberia dizer o valor nesse momento, mas eu vou pedir para a assessoria que informe a vocês na sequência. Hoje, qual é a frota dos ônibus municipais? Quantos têm acessibilidade? Quantas linhas tem no município? Nós temos 14 linhas no município, são 14 linhas municipais. Dessas 14 linhas nós temos uma série de derivações. O município, aqui eu acho que é importante se dar conta disso. O município, você sabe, é o maior da região metropolitana, né? Para vocês terem uma ideia, Cachoeirinha, que tem problema no transporte também, que licitou há pouco tempo, né? Tem 45 km². Viamão tem 1.495 km². Esteio tem 200 km². Tá? Então, para ter ideia o tamanho, então nós temos a cidade de Viamão, que é uma cidade a maior da região metropolitana, e todas as regiões deverão ser atendidas por linha de ônibus. Então, um número grande de linhas de ônibus que hoje prestam serviço na cidade são linhas deficitárias e que o sistema vai ter que garantir isso com aquelas linhas que são as linhas que dão resultado positivo. Então, os estudos que nós estamos fazendo são todo o levantamento dessas informações e a composição para que a gente possa fazer, conjuntos de linhas, dentre elas as linhas que dão resultados, né, que dão resultado para a empresa, e linhas que dão prejuízo, né, é o que nós chamamos aí. Nós temos no transporte público, como qualquer outro, nós temos quando pega um boi, tem a carne de pescoço, tem o garrão, tem a picanha, tem todas as peças, umas melhores, outras menos, né? E o transporte, no processo de licitação, vai considerar essas bacias compondo essas diferenças capazes de dar qualidade e mobilidade de toda a cidade. Nós temos os ônibus, inclusive nós temos mapeado quem são, eu não tenho o número agora, mas nós sabemos quem são as pessoas que precisam do ônibus com acessibilidade. Nós sabemos quem são as pessoas, onde elas estão, onde é que elas integram, os horários que elas integram. Tem todo esse levantamento, a Secretaria tem, e isso faz parte dos estudos. Né? Alguma pergunta mais sobre o transporte? O objetivo é deixar o transporte de Viamão parecido com como funciona em Porto Alegre, por algumas empresas cuidando de algumas zonas e outras de outras separadas? Não, é diferente um pouco de Porto Alegre. Porto Alegre está dividido por bacias, por regiões. Viamão vai integrar todo o transporte, né? Todo o transporte, ele vai ter que se comunicar. O munícipe vai ter que ter condições de sair lá de Itapuã e até a Elsa numa passagem só, vai ter toda essa ligação, um pouco diferente. É claro que Porto Alegre já tem essa integração, né? Mas se comparar com o sistema de Porto Alegre, já teve várias intervenções, que o processo de licitação está sendo feito hoje lá de forma atropelada, podemos dizer, sem muita discussão, é muito diferente do que nós estamos construindo na cidade. O que nós queremos construir na cidade é um transporte, uma mobilidade urbana que nos permita, aí, por 20 anos, ter eficiência nesse processo. Considerando a diferença que nós temos, né? Nós temos, se vocês terem ideia, nós temos 1.200 quilômetros de estrada da zona rural, de estrada de chão. Imaginar isso é muito difícil, 1.200 quilômetros de estrada de chão. E na maioria dessas estradas temos linhas municipais que atendem, além do nosso transporte escolar também, que faz todas as linhas municipais, faz as escolas municipais e estaduais da zona rural. Prefeito, a empresa Viamão é a segunda maior empregadora do município em número de empregados diretos e indiretos. A prefeitura se preocupa com isso caso venha a empresa de Viamão perder a licitação?
na verdade, no transporte público, pela análise, pela necessidade, pela projeção que nós devemos aumentar esses serviços. Então, se for a Viamão, ou se for uma outra, esses serviços vão estar articulados com os trabalhadores da cidade, até por uma questão estratégica, né? Uma questão estratégica. Então, não saberia te dizer exatamente, mas eu quero dizer que o que vai acontecer a respeito disso. Agora, o número de trabalhadores que hoje prestam serviço na empresa Viamão está prestando em outra empresa que vai estar na cidade. Não conseguiria trabalhar nessa lógica, né? Condicionar os trabalhadores que estão lá a garantia de que eles vão continuar a serem. Mas se não for essa empresa, vai ser outra que vai estar prestando esse serviço na cidade. Os horários de ônibus podem aumentar, por exemplo, para os finais de semana, que o pessoal reclama muito dos horários de ônibus do final de semana. O diagnóstico que vai ser feito, que está sendo feito agora, o prognóstico que nós vamos estar levantando, e a discussão vai acontecer lá em novembro e dezembro, quando nós vamos estar fechando isso. Você tem novas linhas, você tem algumas linhas que podem ser substituídas, você tem novos horários, né? Porque isso tudo demanda planejamento de custo, né? E planejamento estratégico para que a gente defina exatamente qual é o transporte que nós queremos na cidade, com quantos horários em cada uma das regiões, qual é o volume de pessoas, né, o número de usuários que vão estar fazendo isso, para que tu possa ter a planilha de custo, possa fazer o processo de licitação exatamente atendendo a demanda do município. A prefeitura designou alguém para pelo menos fazer uma pesquisa assim, tipo, que nem como funciona Curitiba, por exemplo, assim, para poder inserir nesse contexto? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Se a prefeitura, né, designou alguém para dar uma pesquisada em outros estados, em outros projetos. Exatamente. Sim, funciona o transporte público, como exemplo Curitiba, que lá 70% funciona. Na verdade, Curitiba ela é uma referência de transporte a nível nacional pelo sistema que foi implantado. Nós temos que nos dar conta que nós fizemos parte de uma metrópole, onde a região metropolitana está integrando esse processo. Então, apesar dessa diferença de Curitiba com Porto Alegre, do avanço da construção do conceito do transporte coletivo, Porto Alegre também está buscando fazer essa adequação, essa aproximação, quando nós integramos todo o transporte metropolitano. Quando se discute a questão, por exemplo, do metrô em Porto Alegre, tem a ver com o transporte do nosso município também. Então, esses estudos, essas variantes, né, nós temos como base de aprofundamento, de discussão, um núcleo de trabalho que não é de hoje, já vem se discutindo há anos através da Metroplan, e de forma efetiva o nosso viés está linkado com a concepção da mobilidade urbana que a própria Metroplan tem planejado, tem sinalizado para fazer a integração do transporte como um todo. Mas a prefeitura em si não tem de olho ninguém para ir Não, porque tem estudos já bem avançados sobre isso, nós sabemos como funciona lá, nós temos muito claro qual é a nossa demanda, porque eu preciso integrar com a metropolitana e preciso integrar com Porto Alegre. Então eu preciso fazer a integração municipal que permita fazer isso. Cada um vai ter que fazer a sua parte desse processo. A avaliação que se tem através da Metroplan, onde eu estive com o diretor, o Dr. Ricardo Sebequim, nós estávamos conversando sobre isso, tratando exatamente sobre isso. Talvez seja o primeiro município que esteja, talvez não, o primeiro município da região metropolitana que está tratando a questão da mobilidade urbana, do processo de transporte, né, do processo de licitação e condicionamento do transporte público, transporte coletivo público do Rio Grande do Sul, da região metropolitana, é o primeiro município a implantar esse conceito, a viabilizar esse conceito integrando toda a região. O planejamento para táxi só pode continuar o mesmo número de permissões? Táxi, nós padronizamos nossos táxis aí, né? Eles têm até 31 de maio para se apresentar, porque nós tínhamos na cidade, aqui quero fazer um parênteses atendendo a tua pergunta, nós tínhamos na cidade muitos carros clandestinos fazendo transporte de passageiros, onde o cara que era dono de ou permissionário de uma placa, que não é dono, é permissionário de uma placa, tinha um telefone mais 2, 3 carros que fazia o atendimento, etc. A padronização permite, possibilita que o usuário possa exigir o carro que daí está identificado. Esse foi o primeiro dado da padronização. O segundo, nós encaminhamos um projeto de lei para a Câmara, provocamos essa discussão, fizemos uma comissão com representantes dos permissionários do transporte
permissionário das placas de táxi, dos representantes, da Secretaria de Transporte, da Câmara de Vereadores, várias discussões, e chegamos no entendimento, construímos isso, inclusive com a Secretaria de Transporte, com o governo, com os taxistas, com a Câmara de Vereadores, encaminhamos a semana passada para a Câmara uma emenda retificativa do governo, ajustando todo o entendimento sobre a questão dos táxis na cidade. Sim, nós teremos 20 novas placas agora, a Câmara aprovando 20 novas placas agora. Dessas 20 novas placas, nós incluímos que 25% dessas placas será destinado para aqueles que hoje operam os táxis como empregados. Então, 25% nós vamos destinar para quem trabalha como empregado, eles podem participar do processo de sorteio empregado, hoje que é funcionário dos táxis, 25%. E também nós vamos atender a questão, no mínimo 5%, que é a questão dos táxis adaptados, né, para o transporte de pessoas que precisam aí distribuído no município. Então nós temos 20 novas placas em seguida. A expectativa de aprovação dessa esfera? É imediato, porque há um entendimento dos taxistas, do governo, da Câmara de Vereadores, da necessidade da cidade, né, é imediata. Ela foi polêmica inicialmente e a gente construiu um consenso. Aliás, temos construído muitos consensos aqui sobre as questões, por mais difícil que seja, né, muitos consensos sobre isso. Então, em seguida já devemos estar aprovando para que a gente possa fazer o processo de liberação dessas placas. Acessibilidade é 5% da 5% vai dar 7 novos carros. 7 carros novos adaptados para fazer o transporte. Os 27 vão ter que ter para atender a frota geral que é 5%. Isso aí. Que são 7 carros. E nós estabelecemos um dispositivo lá na lei também, né, de comum acordo, que assim que for aumentando a população, automaticamente o poder público pode ir destinando, é um gatilho, se eu não me engano, eu não estou lembrado agora, né? Aumentou a população, tu pode colocar à disposição novas placas. No entendimento com os próprios transportadores, com os próprios taxistas, né, de forma a melhorar e qualificar o serviço. Aprovando esse projeto agora, em maio ou em junho, quando esses táxis vão estar na rua? Imediatamente a gente vai abrir o processo de inscrição. Inclusive, está lá na lei, só poderão se candidatar, só poderão participar do processo, uma que está reservada 25% para os que hoje já atuam, que já estão cadastrados na Secretaria de Transporte. E o restante vai ser para munícipes, para as pessoas que moram em Viamão. Nós vamos estar delimitando para que possam explorar esse serviço, receber essa concessão, moradores de Viamão. Então, coloque a lei a aprovar, nós vamos começar a estabelecer os critérios que são diferentes, inclusive nós temos algumas regiões que nós vamos abrir uma placa em Águas Claras, por exemplo, né? Nós vamos ver, tem 10 interessados em Águas Claras, vai ser feito sorteio daqueles 10 que preenchem o requisito para escolher quem é que vai estar atendendo de forma definida cada um dos seus pontos, que é outra questão aqui na cidade, que historicamente pegava a placa, trocava de ponto e assim por diante. Então nós congelamos o que tem hoje, disciplinamos o que tem hoje e estamos definindo de forma clara o que nós teremos adiante. Já que tu falaste da questão dos táxis, quero dizer que no segundo semestre nós estamos acertando, fazendo todo o ajuste da questão do transporte escolar na nossa cidade também. Então, quando a gente pensa em mobilidade, tem que criar todos os meios, né, ou intervir em todos os meios que fazem parte desse processo. Fizemos os táxis, né, estamos fazendo do transporte público, que é o ônibus, e estamos encaminhando no segundo semestre também as adequações do transporte escolar, que são concessões. É importante que se diga que na cidade tinha-se dúvida a respeito disso, né? O peticionário, né, ele não é dono da placa. Ele opera. Ele não é dono da placa. Porque tem o comércio paralelo, tem o mercado negro, ele não é dono da placa, né? Quem é dono da placa é o poder público, né? Quem concede. Se não fosse assim, nós fazíamos leilão. Quem dava mais cada placa? Não, nós vamos fazer sorteio, nós vamos conceder o serviço, nós vamos fiscalizar o serviço e nós vamos recolher, né? Passar para outro que possa prestar um bom serviço para a população. Mas melhorou muito essa questão dos táxis na cidade já, devemos melhorar mais ainda, atendendo outros pontos que precisa aí. Tem pontos aí com 10 táxis que chega, tem fila esperando. Inclusive nós fizemos a adequação do reajuste da tarifa com eles, ajustamos isso, né? Então está andando. Agora nós teremos aí, já estão se inscrevendo, deve concluir agora por esses dias o período de inscrição, estão se inscrevendo aí para fazer o
curso de inglês e de espanhol, pelo menos iniciar, para poder atender os turistas que vão estar chegando na cidade. Perfeito? Prefeito, depois da integração, a reclamação que a gente vê e as paradas de ônibus também, as diferentes ônibus estão todas lotadas. E a reclamação do pessoal aí, que a demora dos ônibus ficou mais lenta. E o pessoal aí fica 2 horas, já chegam no trabalho cansado, tem 2 horas para chegar no trabalho em Porto Alegre. Na verdade, quando a gente fala em transporte, a gente fala em todos os municípios, né? Mas nós temos o que nós estamos fazendo de intervenção, de licitação, de organização, é o transporte municipal e que vai integrar com o transporte metropolitano, né? Que é o tempo maior que hoje as pessoas estão levando para ir até Porto Alegre. Não é com o processo de licitação que nós vamos melhorar essa questão do acesso a Porto Alegre. É com a intervenção que nós estamos fazendo, que é o PAC Mobilidade de Grandes Cidades, que é o corredor de ônibus, que vai reduzir esse tempo até Porto Alegre e vai, com certeza, reduzir o tempo que as pessoas estão levando hoje na parada. É claro que quando tu mexe no transporte municipal, tu mexe toda uma cadeia, E essa cadeia nós devemos estar ajustando agora com esse processo que nós estamos fazendo de estudo, de diagnóstico, de proposição, de discussão com a comunidade, para que a gente possa fazer a licitação atendendo essas demandas e melhorando a qualidade do serviço que se presta hoje. Tá ligado aqui, prefeito Bonato, vamos fazer aqui o papel do advogado do diabo, como diz, né? Isso é bom. Porque vamos perguntar na rua e é evidente que a gente tem que saber do prefeito. Abril de 2015, como diz o cronograma aqui da proposta, a contratação das operadoras começa em abril de 2015, correto? Correto. Abril de 2015, faltam praticamente aí 6 meses para o fim do governo, correto? Não, é 2016 o governo, falta 1 ano e meio. 1 ano e meio. Vai faltar 1 ano e meio, vai dar tempo da gente implantar todo ele dentro da programação que a gente tem. Tá, ok. O projeto imediato do governo dizia uma mudança imediata do transporte, né, prefeito? Sim. O senhor acha que esse tempo é suficiente para que esse projeto todo seja contemplado? Sim, a avaliação que a gente tem, então logo que for licitado e que ganhou a empresa, vem o processo de adaptação e de integração, né, de forma a se efetivar ele. Vai levar um tempo de adaptação, de melhoria, de infraestrutura, de qualidade, mas vai estar dentro da programação. E nós sabemos que essa é a programação, mas a briga das empresas sobre isso pode levar mais tempo, pode parar na justiça. É bem complicado esse processo. Se fosse fácil, os outros já tinham feito. Sim. Agora, nós temos muita determinação sobre isso e o processo que nós estamos fazendo é com esse objetivo, com essa finalidade. É qualificar o serviço que nós temos hoje na cidade, integrar todo ele, de forma a qualificar, que as pessoas possam estar utilizando ele efetivamente. E aqui eu quero fazer um parênteses. O transporte público de qualidade, o transporte de passageiros, é um transporte que diminui a diferença entre as pessoas. Porque quem utiliza o transporte são aquelas pessoas menos favorecidas, são aquelas pessoas que não têm seu carro, que precisam efetivamente utilizar o ônibus, senão as pessoas saem com o seu carro. Então, quando tu faz uma política pública qualificando esse serviço, determinando, é uma política pública que aproxima, que fortalece, que traz o usuário, aquele que mais necessita, né, para dentro da sociedade, de forma que ele possa utilizar ele também. E aqui vem um outro dado importante. Não existe almoço de graça. Se alguém anda no ônibus sem pagar a passagem, o trabalhador, aquele que necessariamente precisa utilizar o transporte, esse está pagando a passagem daquele que está se dizendo. Nós temos que olhar a respeito disso e nós vamos estar discutindo a respeito disso. Porque isso também é privilegiar algumas categorias, não estou dizendo que não precisa, claro, mas quem paga é aquele que mais necessita do transporte, que não tem outro jeito para ir na farmácia, para ir no supermercado, para ir trabalhar, para ir ao médico. E nós temos que fazer esse olhar. Então, muitas vezes, tu dá benefício para uma categoria, né, para um determinado segmento, com o chapéu dos outros. Quem paga é o menos favorecido. Quem paga é o que tem mais dificuldade. Quem paga é o mais humilde. E é esse olhar que nós estamos fazendo quando nós estamos discutindo a questão da licitação do transporte, da reorganização das linhas, do custo do transporte, da planilha de custo capaz de permitir, de possibilitar e de aproximar essas distâncias. Correto. Tá bem? Podemos falar um pouquinho da Copa? Mais um minutinho só. Nós temos aí, é importante que vocês tenham a informação, nós estamos no dia 9 de junho recebendo a seleção do Equador.
9 de junho está chegando a seleção do Equador em nossa cidade, vai estar no Vila Ventura. Agora de manhã ainda estava conversando com o responsável do DAE, deve ficar pronta a 118, apesar dos postes e assim por diante, deve ficar pronta aí na cidade. Os outros acessos também, estamos discutindo a questão da sinalização, são 600 e poucos mil para a sinalização das rotas turísticas da cidade, já com a Copa, temos alguma dificuldade junto ao governo do estado no sentido de fazer com que isso aconteça, né? Mas estamos trabalhando forte aqui no que diz respeito à organização interna, no sentido de chamar os meios de comunicação da cidade para poder divulgar todas as ações que vão estar sendo programadas, e também estamos organizando para o acesso de turistas em nossa cidade. Estamos aí até amanhã cadastrando todos os serviços que tem na cidade, de hospedagem no que diz respeito a hotéis, que tem poucos, né? A pousadas, que tem poucas ainda, as alternativas de recepção, de turismo, de passeio, de conhecimento, de informação. Estamos aí contratando com empresas que possam estar fazendo a articulação da chegada dos turistas com os pontos turísticos da cidade, Itapuã e assim por diante. E estamos fechando, acredito que entre hoje e amanhã, com a empresa que vai estar fornecendo o sinal ali no Tecnopuc, aonde vou convidar vocês, tão logo consolidar isso, a serem os primeiros a estar lá para testar o sinal, aonde toda a imprensa municipal, estadual, nacional e internacional devemos estar acolhendo nesta referência. Já há um entendimento da cidade com o Tecnopuc de fazer ali uma sala de imprensa. O que está emperrando ainda é o sinal. Nós temos hoje, agora de manhã ainda fiz reunião com o pessoal da Vivo, que está instalando na cidade a primeira antena 4G da região, que uma das leis que nós aprovamos Fica aqui, definitivo na cidade. Fica definitivo na cidade, mais 3 antenas que estão sendo encaminhadas na sequência. Isso vai melhorar o sinal que nós queremos ter ali para se comunicar aí com o Brasil e o mundo com a Copa. Então estamos trabalhando forte para que a nossa imprensa local, a imprensa estadual, nacional e internacional possa ter ali um ponto de referência 24 horas com acesso à internet, a informações e assim por diante, né? Nós queremos até dia 9 também estar lançando, estar distribuindo, estar colocando à disposição dos meios de comunicação e da sociedade civil, da sociedade piamonense, empresários e por diante, um manual, um livro, Viamão, a Terra das Possibilidades, né, dos 5 eixos de desenvolvimento que pode atrair para a cidade empreendimentos, empreendedores e investimentos em diferentes áreas. 5 eixos de desenvolvimento são importantes para a cidade, que é o que nós chamamos aí de legado da Copa. A Copa ela vai passar, mas nós queremos, e posso dizer para vocês que os investimentos estão sendo feitos. Pode ter certeza que se nós não tivéssemos a seleção do Equador aqui a 118 não ia ficar pronto, os investimentos não iam ficar prontos. É uma briga diária, os postos vão ficar lá na beirada, mas vão ficar, pelo menos depois eles vão sair, para dar continuidade nesse processo. Então, a imprensa local é muito importante que possa ter as informações. Nós vamos aqui com a comissão que está trabalhando, né, então logo, talvez semana que vem, no início do mês de junho já está a programação toda da Copa aqui na cidade. Agora no dia 9 vai ser um grande show de recepção envolvendo a comunidade, as pessoas, o clima aí da Copa que vai fazer parte da nossa rotina. Prefeito, RS 040, esse trecho aqui de Viamão, a gente tem acompanhado ali, está muito desgastado as pinturas, enfim, né, tem uma série, ela vai ser corrigida. Sim, as pinturas vai ser toda revitalizada a partir de segunda-feira, se eu não estou enganado, já começa as pinturas, a iluminação também está sendo providenciada. Nós solicitamos ao governo do estado que destinasse um recurso para isso, já foi oficiado, né, que melhorasse a sinalização, porque a sinalização viária é essas placas, etc., é a competência do DAE. Nós fizemos a manutenção ali, né? A limpeza, a pintura, a manutenção das luminárias nós fizemos, é a prefeitura que faz, apesar de ser competência do DAE. Mas a sinalização não é de competência nossa, né? Tem todo um regramento, então nós solicitamos do DAE para fazer isso, mas tem tido suas dificuldades a respeito dessa questão. Não acrescenta nenhuma sinaleira, nada, só... Neste momento não.
Nós estamos concluindo aí, estamos esperando o DAER nos liberar um processo que já fazem mais de 6 meses, que é uma sinaleira aqui na rotatória, na saída da Bento Gonçalves, que vai mexer na Bento Gonçalves naquele anel. Queremos fazer, nossa equipe foi lá no DAER hoje, ver se pega esse projeto para que se instale isso imediatamente, que facilite o acesso ali do McDonald's, que facilite o acesso à cidade e a rotatória da saída, porque isso vai melhorar esse fluxo de acesso. Tem um ponto também complicado ali, prefeito, na frente do crematório metropolitano. Sim, sim. Existe alguma ideia, algum projeto? Sim, o DAER tem um projeto, está previsto sinaleira ali, sim. Ali tem dado um ponto de acidente forte, violento. Tem dado acidentes frequentes ali. Atropelamento, morte. Pela extensão da via, dos canteiros e por falta de sinalização efetiva que uma sinaleira vai melhorar, vai qualificar aquele acesso ali. Tem razão de ser o que você está falando ali. Onde, nesse perímetro aqui, do entroncamento das 040-908 até a divisa, é o ponto onde tem dado o maior número de acidentes, inclusive com vítimas fatais naquela região ali, que tem que ser melhorado. Em frente ao cemitério. Né? Ironia. Prefeito Morato, agora os dois problemas maiores de fluir o trânsito aqui em Viamão é esse que estou comentando ali, né? Na saída do fórum, que podia chegar mais assim, uma sinaleira ali mais adiante para fazer o retorno, mas eu, por exemplo, que uso muito agora a RS 118 para a RS 040. Ali na hora do pico é incrível. Não tem como botar uma sinaleira ali. Ali está previsto, o DAER já licitou, a informação que nós recebemos do governo do estado é de que já está licitado, já tudo pronto para fazer o viaduto ali no cruzamento da 118 ou na 040. A informação que o estado nos deu que não podia fazer investimento e mexer agora durante a Copa, porque a BIM, que controla todos os movimentos, tem todas as questões de segurança, etc., teria congelado aquelas imagens, aquelas informações. Então, o entroncamento da 118 para a 040, segundo informações do Estado, tão logo que passar a Copa, deve começar a obra do viaduto tão esperado há muitos anos para resolver aquela questão ali, que é terra de ninguém.